Olá, boa tarde. Você acompanha agora notícias do Brasil e do mundo desta terça-feira, dia 14 de março. Começamos esta edição com a informação da Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, que aprovou a convocação do presidente do Banco Central para dar explicações sobre o nível atual da taxa básica de juros da economia. A data sugerida foi dia 4 de abril. O convite a Roberto Campos Neto já estava acertado pelo presidente da comissão, senador Vanderlan Cardoso, do PSD de Goiás. A Selic saiu de 2% para 13,75% para combater a inflação, mas dificulta o acesso ao crédito para empresas e consumidores, o que traz consequências para o ritmo da economia. O presidente Lula tem feito várias críticas e pedido a redução da taxa, mas o Banco Central, por lei, é independente, então toma suas próprias decisões. Em contrapartida, o vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, defendeu que a reforma tributária, somada à nova ancoragem fiscal, vão ajudar numa redução de taxa de juros extremamente necessária e contribuir para o aumento de exportações com redução do acúmulo de crédito. Nas últimas semanas, o presidente Lula reclamou sobre a taxa Selic de 13,75% e da gestão de Roberto Campos Neto à frente do Banco Central. Segundo Alckmin, a melhor solução tributária para o Brasil é o imposto de valor agregado e a alíquota pode ter mais de uma. Assim, não precisa ter vários impostos incidindo sobre o consumo. Ele também garantiu que a tributação de micro e pequenas empresas não será alterada na reforma e criticou a desindustrialização brasileira desde os anos de 1970 e a falta de acordos comerciais regionais e enfatizou também que o comércio regional na Ásia, União Europeia e América do Norte é mais intenso entre os participantes que na América Latina, onde é de 26% do volume total. O ministro declarou que o BNDES vai divulgar em breve um programa de ajuda para exportações, além de um fundo garantidor para exportações. O prazo para a entrega da declaração do Imposto de Renda 2023 começa amanhã, dia 15, e vai até o dia 31 de maio. A Receita Federal espera receber entre 38 milhões e 500 mil e 39 milhões e 500 mil documentos neste ano e a expectativa é triplicar o número de declarações pré-preenchidas. Nessa modalidade, o contribuinte já tem em mãos informações úteis sem necessidade de digitar. Em relação à restituição, os contribuintes que fizerem a declaração com o modelo pré-preenchido serão incluídos entre os que têm prioridade no pagamento, assim como aqueles que optarem por receber os valores via Pix. E a Meta anunciou hoje um corte de mais de 10 mil postos de trabalho. A empresa proprietária das redes sociais Facebook e Instagram já havia realizado uma primeira onda de 11 mil demissões no início de novembro de 2022. No comunicado, disse também que vai eliminar 5 mil postos que atualmente estão vagos e desacelerar o ritmo de contratações e que pretende cancelar projetos não prioritários. Com isso, a empresa vai reduzir sua equipe em 24%. Em quase 20 anos de existência, nenhum plano de demissão havia sido lançado. Ou seja, é uma virada na política da empresa. A lista de demitidos será divulgada no final de abril e o plano de reestruturação executado até o final do ano. Conhecida pelo luxo e glamour, a capital da França sofre uma quantidade de lixo cada vez maior nas ruas. E enquanto toneladas se multiplicam pelas vias da cidade mais visitada do mundo, os responsáveis pela coleta dos resíduos estão há mais de uma semana de greve. As belezas da luxuosa Paris, ofuscadas por uma quantidade de lixo cada vez maior nas ruas. Como parte dos protestos contra a reforma da Previdência promovida pelo presidente Emmanuel Macron, funcionários da coleta municipal de resíduos realizam uma greve há mais de uma semana. E as consequências saltam aos olhos. Ruas da Cidade Luz foram tomadas por uma enorme quantidade de lixo. Para tentar minimizar o problema, Paris trouxe o reforço de coletores da região de Var, no sudeste da França. Como parte da greve, entradas de usinas incineradoras foram bloqueadas. De acordo com a prefeitura, 5.600 toneladas de resíduos se acumulavam nas ruas de Paris na segunda-feira, mas o volume não para de aumentar.
Um problema de grandes proporções para as autoridades da cidade mais visitada do mundo, destino de mais de 34 milhões de turistas em 2022, mas que agora tem suas belezas ofuscadas por um verdadeiro mar de lixo. E ainda na França, a prefeita de Paris, Anne Hidalgo, disse que é impensável que atletas da Rússia e Belarus possam participar das Olimpíadas de 2024, acrescentando que fará tudo para o que puder para evitar a participação de ambos os países. Por outro lado, há 500 dias para os Jogos Olímpicos, que acontecerão entre os meses de julho e agosto do ano que vem, na capital francesa. O presidente Emmanuel Macron celebrou a data com uma foto dos maiores cartões postais da capital francesa. E para receber a competição novamente depois de 100 anos, é preciso muito trabalho. As obras passaram a fazer parte da paisagem e foram redobradas para entregar tudo a tempo. O comitê organizador diz que 95% dos locais são estruturas já existentes ou temporárias, mas que precisam de reformas para receber as provas. Apesar do otimismo da organização, o evento divide opiniões entre os parisienses. Alguns se empolgam por receber a competição, enquanto outros criticam o custo, que está estimado em quase 9 bilhões de euros. Além dos ingressos e do orçamento, outros pontos polêmicos são o funcionamento do transporte público e a cerimônia de abertura, que será realizada no Rio Sena e que o comitê organizador estima que tenha cerca de 600 mil espectadores. A indefinição sobre a presença de atletas da Rússia e de Belarus continua. O Comitê Olímpico Internacional repassou a decisão às federações internacionais de esportes individuais, como a de esgrima, que anunciou na última sexta-feira a reabertura dos eventos para atletas russos. Em meio à expectativa e algumas polêmicas, Paris celebra 500 dias para os Jogos Olímpicos e continua na contagem regressiva. O evento acontecerá entre os dias 26 de julho e 11 de agosto de 2024. E a FIFA anunciou hoje quais as mudanças na Copa do Mundo e no Mundial de Clubes vão acontecer. E tem novidades para os clubes brasileiros. Olha só. A principal mudança na Copa do Mundo é a quantidade de seleções que disputarão o torneio. Desde 1998, a Copa é jogada por 32 equipes. A partir de 2026, 48 seleções vão buscar o título mais importante do esporte. A federação também anunciou mudanças no regulamento do Mundial de Clubes. Foi decidido que o torneio vai ser disputado por 32 clubes e de 4 em 4 anos, usando a Copa do Mundo como modelo. Os campeões continentais de 2021 até 2024 vão se classificar para o Mundial de Clubes, que acontecerá em 2025. Sendo assim, Palmeiras e Flamengo já estão classificados para o Mundial, por causa dos títulos da Libertadores de 2021 e 2022. Da mesma forma que Real Madrid e Chelsea já estão no torneio por conta das conquistas da Champions League. E o Japão anunciou hoje o início da temporada de flores de cerejeira de Tóquio. A surpresa foi que esse cenário aconteceu 10 dias antes do normal, um recorde que foi visto apenas 2 vezes. Em anos anteriores, os meteorologistas do país associaram as florações antecipadas às mudanças climáticas. Além disso, as temperaturas de Tóquio têm sido estranhamente amenas nos últimos dias. Os registros oficiais das flores de cerejeira de Tóquio datam de 70 anos. As delicadas flores apareceram tão cedo somente em 2020 e 2021, de acordo com a agência meteorológica. A floração das cerejeiras dá início ao hanami, a tradição japonesa de admirar as flores das sakurais, as cerejeiras, e celebrar a chegada da primavera, com piqueniques com família e amigos. Meu filho nasceu em abril do ano passado, ainda estava grávida na última temporada das cerejeiras e durante a pandemia. Esse ano, finalmente podemos ver as flores com o nosso bebê. Pelas próximas semanas, quero continuar indo e aproveitando as cerejeiras neste tempo mais quente. É maravilhoso, realmente fala sobre a cultura japonesa. Ainda que tenham muitas pessoas aqui em Tóquio, no Japão todo, elas ainda se animam com a vista. Então fala muito sobre a cultura dos japoneses que valorizam essa espécie. A floração das cerejeiras é um evento muito popular em todo o país. A mídia japonesa compete para prever o momento exato em todo o arquipélago e cobrir com entusiasmo as notícias.
E olha só, a princípio a notícia não é boa, mas o resultado sim, e é bem fofinha. Então, para encerrar, você vai ver um canguru que estava se afogando em uma enchente em uma cidade lá na Austrália, mas que foi resgatado por salva-vidas que conseguiram fazer com que ele chegasse à costa com vida. O momento foi registrado e, claro, viralizou nas redes sociais. A polícia do estado de Queensland resgatou um canguru Joey em uma área inundada próxima a Burke Town, no norte do país. Joey é uma palavra originária de línguas locais para designar filhote. A região foi duramente atingida por enchentes que dificultaram o transporte e danificaram prédios. De acordo com a polícia, o bebê canguru teve sorte dupla, já que foi encontrado em águas turvas, onde crocodilos também foram avistados. Mais notícias você acompanha com a Juliana Dariva no Jornal das 18h30. E mais à noite comigo ao vivo, ao lado de Alexandre Giaqueto, no Jornal das 22h. Obrigada pela sua companhia e um ótimo início de noite para você. Tchau.